Graça e paz, internautas do Avivamento. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, amém? E vamos nós, queridos, no assunto falando de escatologia. Você já ouviu falar, meus amados, do pré-milenismo dispensacionalista? Você já ouviu falar de algum nome assim, sobre o dispensacionalismo? Então vamos nós conhecer essa escola escatológica, amém? Como pensam eles, quem são eles, por que são pré-milenistas, dispensacionalistas, e vamos nós. Primeiro, pré-milenista. O pré-milenista dispensacionalista crê que para haver o reino milenar, para Cristo reinar, primeiro ele tem que vir. Para acontecer o reino milenar, primeiro Cristo tem que se manifestar. Por isso que é pré-milenista. Jesus vem antes para depois acontecer o reino milenar. Os dispensacionalistas, eles interpretam Apocalipse capítulo 20, meus amados, de uma maneira literal, assim como os pré-milenistas históricos, diferente dos amilenistas e pós-milenistas. Amilenistas e pós-milenistas interpretam Apocalipse capítulo 20 simbólico, a igreja reinando. O dispensacionalista interpreta Apocalipse capítulo 20 literal. Jesus vai reinar em Jerusalém 1000 anos. E por que dispensacionalismo? É porque é o seguinte, meus amados, vamos nós, essa corrente é a mais complicada de explicar, porque ela é muito complexa, há muitas misturas. Por exemplo, que nem eu vou falar agora, sobre as dispensações. Eles acreditam que Deus sempre esteve falando com o ser humano através das dispensações. O dispensacionalista divide toda a história da humanidade em 7 dispensações. Eu não vou lembrar aqui de todas elas, mas eu vou citar. Por exemplo, Deus falou por muito tempo através da dispensação da inocência. Lembra do casal no Jardim do Éden? Inocência. Depois Deus foi tratar com o ser humano através da consciência, quando veio o pecado. Depois veio a lei, dispensação da lei. E veio. Então, eu não lembro das outras, mas hoje nós estamos na dispensação da graça, que é a 6ª dispensação. A última dispensação é a milenial. E essa dispensação será inaugurada quando Jesus vir secretamente, porque o dispensacionalista, eles dividem a segunda vinda de Cristo em 2 fases. Primeira fase, o arrebatamento secreto. Jesus virá secretamente. E essa primeira fase, Jesus primeiramente vem para a igreja. A igreja será arrebatada secretamente. Já ouviu aquela história que nós estamos aqui, de repente tem 4, 5 pessoas e de repente alguns se somem do nada e outros ficam. Esse é o arrebatamento secreto que neles falam. Então essa é a primeira fase. No arrebatamento, eles acreditam assim, que a gente vai para o céu, literalmente, vai passar lá 7 anos, literalmente, participando das bodas do Cordeiro, juntamente com Jesus. E nesse período haverá o tribunal de Cristo, onde todos os crentes que subiram, os mortos em Cristo e os vivos que participarão desse evento, receberão galardões. O tribunal de Cristo para o dispensacionalista será no céu. Depois dos 7 anos, e nesse período que a igreja estará no céu, haverá aqui na terra a grande tribulação. O anticristo surgirá, o anticristo vai se levantar e vai dominar o mundo, aquela história que vocês sabem, vão marcar as pessoas como sinal da besta, literalmente, na mão direita e na testa, né? Tudo isso.
E depois da grande tribulação, o que é que acontece? Cristo desce. Cristo vai descer em Jerusalém, aí se dá a segunda fase da segunda vinda de Cristo. A primeira fase da segunda vinda de Cristo é para a igreja. A segunda fase da segunda vinda de Cristo, que será visivelmente, onde todo olho verá, será para os judeus, lá em Jerusalém, onde os judeus vão reconhecer Yeshua como Messias, vão se dobrar e tudo, e Cristo vai reinar 1000 anos, literalmente, no trono de Davi. O templo será reerguido em Jerusalém. O terceiro templo foi reerguido, mas no lugar errado, no Brasil, né? Mas eles acreditam que será reerguido em Jerusalém, o templo, né? O templo de Salomão e tal, onde Cristo vai reinar em Jerusalém. O dispensacionalista, eles acreditam assim, que aquelas profecias, observe, uma ótima observação aqui, meus amados, eles creem que as profecias que Deus não cumpriu no Antigo Testamento para os judeus, para o povo de Israel, Deus tem que cumprir essas profecias na segunda vinda de Cristo, nos 1000 anos, no reinado milenar. Jesus tem que cumprir essas profecias. Eles dizem, queridos, né? Para eles, o povo de Deus é o povo de Israel. Israel é o povo de Deus, não a igreja. Existem alguns teólogos que afirmam que a igreja é um parêntese na história. No momento atual, Deus está tratando com a igreja, mas haverá o tempo que Deus vai voltar a tratar com Israel. Você sabe quando a gente está contando uma história, de repente você abre um parêntese, conta outra que não tem nada a ver, e depois fecha de volta a mesma história? Pronto, existem muitos teólogos, eu não estou dizendo que são todos, mas muitos pensam dessa forma, que o povo de Deus é Israel. Assim, o dispensacionalista crê. Para o dispensacionalista, o que está na agenda de Deus, o que vai acontecer agora será a segunda vinda de Cristo, secretamente. Cristo pode voltar a qualquer momento. Depois deste advento será a grande tribulação. Depois da grande tribulação será o milênio. Depois do milênio será a guerra do Armagedon, com o julgamento, né? Depois disso, aí sim, a gente vai para o estado eterno, novos céus e uma nova terra. Então, meus queridos, em linhas gerais, esse é o pensamento dispensacionalista, porque eles dividem, né? Eles fazem essa divisão, igreja e Israel. Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. O povo de Deus é Israel. Deus vai salvar aquele povo. E assim é o pensamento dispensacionalista. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo, ok? Isso são pinceladas, amém? Então, shalom, graça e paz. Então, se inscreva no meu canal, paz.